Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de hoje, em que trataremos do ciclo PDCA, ferramenta da qualidade bastante empregada também dentro do contexto da manutenção. Esta ferramenta ela tem uma característica bastante importante, uma ferramenta surgida no Japão, que visa buscar aí a melhoria contínua. Por isso o nome ciclo. O ciclo caracteriza um, um processo circular que não tem, portanto, um início e um fim. Eles são pontuais e coincidentes. O início se dá exatamente no fim do ciclo. E é por isso que ele tem essa característica circular, né, de repetição. Portanto, é uma ferramenta bastante aplicada na melhoria contínua, em que eu estou continuamente buscando melhorar algo, melhorar um ativo no caso de uma manutenção, de atividades de manutenção. O ciclo PDCA ele vai ser dividido em 4 setores, 4 quadrantes. O primeiro deles, no canto superior direito, Plan, seguido do quadrante Do, no canto inferior direito. Depois, passando para o Check, canto inferior esquerdo. Por fim, no plano, no quadrante superior esquerdo, Act, agir. Então, ele inicia em Plan, planejamento, em que todas as atividades necessárias para que se alcance um resultado desejado, que é a melhoria contínua, que está relacionado à melhoria contínua. Então, uma vez que eu conheço quais são esses resultados, uma vez que eu conheço quais são os objetivos, eu vou reunir todas as minhas atividades necessárias e suficientes, vou planejá-las, então vou identificar quais são as atividades, quando deverão ser realizadas, por quem deverá ser realizada, como serão realizadas, quando serão realizadas, para que isso seja devidamente registrado. Num segundo momento, será feita a ação em si, a execução das atividades. Então, tudo aquilo que foi planejado vai ser agora posto em prática. Posto em prática com qual objetivo? De atingir, por meio dos resultados, aqueles objetivos que foram previamente estabelecidos, a partir dos quais se deu o planejamento das ações. Então, planejei, organizei, executei. As atividades foram realizadas, foram feitas, o ativo já recebeu uma série de intervenções. Mas sempre fica aquela dúvida: será que essas ações que foram tomadas, as ações que foram realizadas, elas foram efetivas? Trouxeram o resultado esperado? Alcançaram o objetivo que se desejava? Para que essa resposta seja respondida, seja obtida, é necessário fazer uma verificação, um check. Quais foram os resultados esperados? Quais eram os resultados esperados? Quais foram os resultados obtidos? São compatíveis? São? Não, não são. Não são por quê? Se sim, ótimo. Por que de fato deu certo? Onde eu errei caso não deu certo? Foi no planejamento? Foi na ação? Planejei algo que eu não previ totalmente a situação, que portanto eu precisei ajustar na execução, e esse ajuste me fez com que o resultado esperado fosse desviado, ou não fiz o devido planejamento e a ação, portanto, era impossível de ser realizada naquele formato, consequentemente não houve parte das ações e, consequentemente, os resultados não foram alcançados. Enfim, a parte de check ela é fundamental. Nós vamos utilizar aqui monitoramento, sensores, checklists, vamos utilizar aqui várias ferramentas, vamos lançar mão de vários recursos de indicadores, principalmente, que visem confrontar o resultado alcançado com aquele que era desejado. É importante saber o que está sendo visto, o que está sendo buscado de informação dentro daqueles indicadores que estão sendo analisados. Estou olhando o indicador por quê? Com qual intuito? Qual é a informação que eu quero extrair dali? Sempre visando o atingimento das melhorias contínuas. Então, alcançar aqueles resultados, aqueles objetivos que foram inicialmente propostos, a partir dos quais se deu o planejamento das ações, a realização das ações, e agora eu estou
verificando, constatando a efetividade. Nesse ponto, a gente pode ter dois resultados, basicamente. Um de que todas as ações foram devidamente realizadas, o resultado alcançado, os objetivos obtidos, e que, portanto, em teoria, eu encerraria esse ciclo. Mas, se eu executei tudo perfeitamente bem, se o resultado foi o esperado, ou até mesmo acima, um pouco abaixo, e eu entendo que eu não tenho mais nada para melhorar naquele ativo, certamente eu posso aplicar os mesmos conceitos ou adaptá-los de alguma forma em um segundo ativo. Seja um ativo idêntico numa outra planta, seja um ativo similar na estação ao lado. Portanto, o conceito de melhoria contínua, mesmo que aquele ativo em particular que tenha recebido o processo de PDCA não permita mais melhorias em função de limitações tecnológicas, por exemplo, certamente existirá ou existirão outros ativos que poderão receber o mesmo plano. Então, isso faz parte do quadrante aqui do check, da verificação. Caso sejam constatadas falhas, desvios, seja no planejamento, seja na realização, e que, portanto, não permitiu que as ações tomadas fossem verdadeiramente efetivas, aí pode-se caminhar, pode-se não, caminha-se para o quarto e último quadrante, quadrante de agir, act, em que, nesse momento, uma análise criteriosa a respeito de como o planejamento se deu e como foi executado é realizado. Para quê? Para que se corrijam os erros. Opa, eu verifiquei na etapa anterior que uma determinada ação trouxe um resultado negativo. Por quê? Nesse momento eu entendo que aquela ação que foi tomada, ela deveria ter vindo pós outra ação, ou que aquela ação teve um desvio em relação ao que foi planejado e que por isso não trouxe o resultado esperado. Neste ponto a gente vai padronizar as abordagens. Então serão criados checklists, serão criados roteiros, serão criados normas, padrões para serem seguidos nos próximos ciclos PDCAs que forem realizados. Uma vez que toda a padronização foi feita, toda a definição de como agir foi realizada, foi tomada aí a esta ação, a gente pode novamente planejar o próximo ciclo. Então, eu começo novamente, planejando quais são as atividades, quando serão realizadas, por quem será realizada, como será realizada. Realizo, executo, verifico a efetividade. Não houve efetividade, precisa ser feito ainda melhorias. Eu ajusto aqui por meio de padronizações, por meio de procedimentos e retorno para a etapa de planejamento. Então, é assim que o ciclo PDCA funciona, é assim que ele se dá. E espero que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado deste conteúdo. Nos vemos na próxima aula. Até lá.